Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Patrícia sobre Casa Read. Então, a gente está passando aqui hoje para conversar sobre uma novidade aqui que a gente vai tentar fazer uma experiência e vamos ver se funciona. Quem viu um videozinho, tem um videozinho aqui, eu vou deixar linkado, que se chama Atualizando, que eu fiz uma semana atrás mais ou menos, falando do que eu tinha terminado, do que eu estava lendo, o que eu queria ler no mês de junho. Acho que eu tenho umas 2 semanas. O que eu queria ler no mês de junho. E além do livro de 12 livros para 2024, que eu estou sempre, todos os meses, eu estou sempre lendo um desses livros, né? Ou às vezes levo mais de um mês. E a leitura conjunta, que também todo mês tem, eu separei uns 2 livros aí que eu queria ler. Assim, aproveitando o mês de namorado, escolhi 2 romances aí para ler. E um foi uma coletânea, uma curadoria feita pelo Alberto Mango, daquela coleção de estrada da Folha, da Companhia das Letras. Contos de amor, se não me engano, Contos de amor do século XIX. Esse eu ainda nem... Aliás, eu comecei a pegar o primeiro conto, mas acabei parando. E eu tinha separado também, para ler, um livro que eu já estou de olho nele há muito tempo, antes dele entrar na hype aqui no Brasil, que agora ele está na hype aqui. A edição em inglês dele, porque não tinha aqui no Brasil. Mês passado, se não me engano, o mês retrasado, a Dark Side lançou esse livro aqui no Brasil. Mas eu acabei não comprei, porque os lançamentos do Dark Side nunca são muito baratinhos. E aí teve a Semana do Consumidor da Amazon e eu acabei comprando ele na edição em inglês mesmo, que eu já estava na minha wishlist há muito tempo, que é o Lovely War, da Julie Berry. E aqui no Brasil, a edição da Dark Side saiu com o nome de Guerra, Adorável Guerra, se eu não me engano, né? E só que já estamos no meio do mês, hoje é dia 16 de junho, né? Domingo 16 de junho. E eu tô achando assim que se eu deixar o negócio rolar, esse livro não vai ser lido esse mês, entendeu? Porque eu tô com muitas outras leituras, né? Assim, andamento. Tô lendo da minha lista de 12 livros O Tempo e o Vento, a parte 1. Tô lendo a nossa leitura conjunta, que também tá na minha lista de 12 livros para esse ano, que é a Ilíada, que tá muito legal. Estou lendo uma fantasia no Kindle, né? Que é a continuação de uma série que eu já tava lendo, e saiu o 4º livro agora, esse mês, aqui no Kindle, mas são 600 páginas também, mais de 600 páginas, fora as coisas que eu tenho que fazer da vida, né? E eu queria muito ler esse livro, esse Lovely Work, e eu decidi então fazer uma experiência, uma coisa que eu já tô querendo fazer há um tempão, que eu não tinha feito antes porque eu não tenho condições técnicas, né, apropriadas para fazer, que é um vlog de leitura, né? E eu não tenho câmera, né? Eu não tenho um computador onde eu posso editar vídeos, então eu faço tudo no celular. Tanto é que os vídeos que vocês veem aqui são todos assim, gravados numa tomada só, né? Não tem corte, não tem nada. Então assim, mas eu resolvi fazer essa experiência mesmo assim no celular, e depois eu vou dar um jeito de editar aí para poder fazer esse vlog de leitura. E eu queria fazer uma proposta aqui. Eu queria ver se eu li esse livro em uma semana. Não é fininho, deixa eu ver aqui, talvez a gente dê mais de uma semana, né? Não, uma semana tá bom, vamos lá. Deixa eu ver aqui quanto vai ser. Tem coisas aqui que são material de apoio. Deixa eu ver aqui onde é que a página termina. 451, 450, né? Se for uma leitura fluida, eu acho que eu consigo. Então, a gente vai fazer um vlog de leitura / desafio, que é ler esse livro, Guerra, Admirável Guerra, né? O Adorável Guerra, Guerra, Adorável Guerra, em uma semana, né? E aí eu vou tentar fazer umas chamadazinhas aqui, gravar uma porçãozinha aqui, outra porçãozinha ali da minha leitura, e depois vou juntar tudo e trazer aqui para vocês as minhas impressões sobre essa leitura
em forma de um vlogzinho. Tá bom? Eu espero que dê certo, espero que vocês gostem, que vocês curtam essa leitura. Eu sinto muita falta de dividir a leitura com vocês enquanto eu estou lendo as minhas impressões, né? Então isso vai ser uma boa oportunidade para fazer isso. Então é isso, gente. Dada a largada, hoje é domingo, dia 16, até o próximo sábado. Vamos ver se a gente está conseguindo finalizar essa leitura, tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau. Então, pessoal, domingo à tarde, vamos começar aí nossa leitura. 1-0, tem bateria teve muito mais posse de bola, passes, Então, pessoal, acabei de ler as primeiras 60 páginas do Guerra, Adorável Guerra, né? Lovely War. Eu tô lendo a edição em inglês. E aí seria a meta para hoje, né? 60 páginas pra gente terminar aí em uma semana. Tô gostando bastante, né? A gente não falou sobre a sinopse do livro, mas eu vou falando que vai dando uma noção para vocês do que tá acontecendo, sem entrar muito em detalhes para não perder a graça do livro, né? E o que a gente tem até aqui, até agora, a gente tem a história já começa assim com uma cena impactante, né? De adultério, né? Mas adultério de deuses. E aí começa-se a contar uma história, né? Eles estão num quarto de hotel e Afrodite é pega em flagrante com Ares, o deus da guerra, pelo marido dela, né? E ela tenta se defender, né? Ela não nega a acusação de adultério, mas ela tenta se explicar de alguma forma sobre ela ser a deusa do amor, né? E o que isso significa. E ela pede para contar uma história para eles de uma situação, de um relacionamento que ela, né, trabalhou, vamos dizer assim, para que ele acontecesse. E aí a gente está nessa pegada, ela contando a história desses dois jovens antes da Primeira Guerra Mundial. Eles estão quase assim, são quase ainda adolescentes, né? Um tem 18, outro tem 19 anos. E ela está contando essa história de amor. E assim, é uma narrativa bem fluida, a história anda muito rápido, né? Eu li 60 páginas assim, num piscar de olhos. Eu acho que vou conseguir atingir a meta aí de sábado, tá terminando. Mas assim, eu sou romântica, né, gente? Vocês sabem disso, que eu sou romântica. Mas assim, tô achando até um pouco meloso demais a história, sabe? Tá muito melosa. Mas vamos ver o que acontece. Tá interessante. É uma narrativa diferente, né? Uma narrativa contemporânea, mas que mistura deuses com o mundo contemporâneo. Não digo atual, porque tá contando a história do século passado, né? Mas assim, um mundo mais atual, né? Não é um poema épico, né? Mas ainda mistura mitologia com os humanos. E tá sendo... É muito engraçado o livro. Você vê que tem toda uma pegada irônica aqui, né? Todo um humor aqui embutido nessa história. E tá sendo interessante, experiência bem interessante. Tá muito divertido até agora, muito fácil de leitura. Agora eu vou parar esse livro. Tá de noite já, eu vou cuidar de algumas coisas aqui em casa, amanhã é segunda-feira. Provavelmente eu vou estar lendo alguma coisa na hora de dormir, mas não será isso aqui, será outras coisas. E amanhã a gente volta à leitura, a gente conversa mais um pouquinho sobre ele. Então, gente, bom dia.
Hoje é terça-feira, dia 18. Ontem eu tive muita coisa para fazer, né? Eu trabalho dentro e fora de casa, como eu sempre falo, então eu tinha muita tarefa de dona de casa, lavar roupa, fazer comida, lavar louça, pagar conta, ir no mercado e o dia passou muito rápido. Quando eu vi já era de noite, estava bem cansada, então eu só consegui ler um pouquinho aí do nosso livro à noite, quando eu deitei para dormir. O telefone estava carregando, então nem deu para filmar nada. Agora, hoje de manhã, eu já acordei cedo, já li um pouquinho O Tempo e o Vento, né, que é a leitura que eu tô mais firme aí. A Ilíada também, que a nossa leitura conjunta tá em dia, tá muito legal essa leitura. Muito mais fácil do que eu pensava. O Tempo e o Vento a gente também tô gostando muito, como eu já disse. Então agora a gente vai sentar aqui um pouquinho, porque daqui a pouco tem que fazer almoço e outras coisas, para ler o nosso livro aqui, Lovely War, Guerra, Adorável Guerra. E já tô aqui na página... Ontem de noite eu li um pouquinho, eu tô na página 102 do livro, já tô na página 102 e eu tô gostando, gente, assim, eu tô achando assim muito cuti-cuti, né, uma leitura muito, assim, leve, né, uma coisa bem, parece ser uma leitura que ela tem bastante humor, né? Aquele humor assim bem suave. Agora tá trazendo assuntos interessantes, né? Tá trazendo assunto de racismo, né? Do papel da mulher dentro da sociedade. Aquela coisa assim sutil, mas que tá presente. Sobre o racismo não é sutil não, é bem claro, né? Falando sobre o racismo nos Estados Unidos no início do século XX. Mas também o papel da mulher e outras coisinhas assim, você vê que está inserida. É uma narrativa inteligente, né? Mas é bem tranquila até agora, né? Vamos sentar um pouquinho e vamos ler. Então, gente, eu vou ter que parar agora que eu tenho que preparar almoço, fazer outras coisas. Mas assim, a história agora está saindo assim daquela pegada mais leve, né? Tá ficando mais pesada, a gente está entrando mesmo dentro da questão da guerra, no caso aqui, a Primeira Guerra Mundial. Porque a gente está trabalhando nos dois períodos, Primeira Guerra e Segunda Guerra, porque ela está contando duas histórias diferentes, né, a Afrodite. E cada vez que ela vai contar um novo pedaço da história, ela convida um deus relacionado àquele pedaço da história para participar, né, para contar também junto com ela. Tipo assim, como ela está falando de guerra, ela pediu pro Ares contar algumas coisas. Depois ela convidou Apolo. Aí agora ela convidou Hades, porque agora a morte está envolvida também na história, né? E cada vez que ela vai adicionando... E a história, assim, continua com um diálogo, assim, né? Não focando na guerra em si, foca nos personagens. Mas, né, acontece, os personagens estão perdendo pessoas queridas para a guerra, para os alemães, né? Então, tá uma coisa mais séria, né? Vamos dizer assim. Eu tô achando até mais interessante agora, porque eu tava achando assim muito fofo a história, né? Agora ela tá tendo uma pegada mais real, vamos dizer assim. Tá legal, tô gostando. É assim, eu não gosto muito quando fica esses pedacinhos assim. Ela tá introduzindo vários personagens em várias situações, né? Aí é um pouquinho assim chato, porque quando você começa a encaixar na história de uma, a gostar, a se envolver, aí ela para começar a história de outra pessoa, né? Ela ainda tá trazendo os personagens para dentro da história. Então esse pedacinho é meio chatinho. Mas faz parte, né? Acredito que quando juntar tudo isso vai ficar bem interessante. Boa noite, pessoal, tudo bem? Então, hoje é quarta-feira, dia 19. Eu tive outro dia bem cheio e tô cansada, mas sentei aqui um pouco pra ler um pouquinho. Tô gostando bastante dessa leitura, gente. É uma leitura leve, tranquila, bem aquela coisa pra final de dia mesmo, sabe? Pra descansar, pra
relaxar a mente, apesar de ela se passar, a história se passar praticamente no meio da guerra. É uma história leve, cheia de humor, com muita música, romance. Tá sendo uma história bem gostosinha. Vou ficar aqui lendo mais um pouquinho antes de ir dormir. E aí, olha, gente, que eu ganhei aqui para acompanhar minha leitura. Um prato de pastel que minha filha fez. Olha que delícia. Bom dia, pessoal, tudo bem? Então, hoje é quinta-feira de manhã. Eu tô dando uma caminhadinha aqui na praia, porque infelizmente não dá para só exercitar o cérebro, tem que se exercitar o corpo também, apesar de eu não ser muito fã disso ultimamente. Mas então, a leitura. Ontem de noite, apesar de eu estar cansada, eu dei uma lidinha. A história tá caminhando bem. A guerra, os romances, os dois casais românticos aí, a história deles estão assim se desenvolvendo junto com a guerra, né? Os dois casais estão no ano de 1917 e tá interessante, tá? Aquela história romântica, né? Início, aquele flerte, né? A apreensão pela guerra, né? Se eles vão conseguir levar à frente o romance deles ou não. E tá interessante, tô gostando. A única coisa que eu percebi é o seguinte, teve que passar helicóptero agora, né? Tudo bem, vamos lá. A única coisa assim que eu tô achando que o meu ponto de vista sobre a narrativa é porque a narrativa está sendo feita como se fosse pelos deuses, né? Tem capítulo que é Afrodite que narra, tem capítulo que é o Ares, deus da guerra, tem capítulo que é Apolo, né? E assim, apesar de mudar o narrador, né? A narrativa ela não muda, continua como fosse sempre o mesmo estilo narrativo. Eu acho que tinha que mudar, já que Ares, deus da guerra, tinha que ser narrado de uma forma mais bruta, mais, né? Vamos dizer assim, não é bruta, mas uma narrativa mais forte, mais direta, mais seca. Quando Apolo estivesse narrando, também teria que ser uma narrativa diferente, né? Não pode ser a mesma narrativa que Afrodite, deusa do amor, faz da história. Então esse é um pontinho que eu acho que ela pecou, e bastante. Mas a história tá gostosa, tá fluida. Eu tô caminhando, hoje tem um médico marcado, tem outras coisas para fazer, mas com certeza vou parar em algum momento para dar uma lidinha. Bom dia para você.
Então, pessoal, eu acabei de acabar o Guerra, Adorável Guerra, Lovely War. Hoje é sexta-feira. Eu não sei pra falar, não sei, é aquele tipo de leitura assim, não sei ainda o que eu vou falar pra vocês sobre essa leitura. Ainda não consegui definir minhas impressões. Aquilo tudo que eu falei do livro no início, ser fofo, ser cuti-cuti, ser uma historinha leve, pode esquecer, tá? Isso tudo se transforma em outra coisa ao longo da história. Não é uma história leve e eu preciso dormir sobre isso, como se diz em inglês, né? Eu preciso dormir sobre isso para amanhã eu sentar e conversar com vocês e a gente fecha esse vlog aqui, porque agora eu não sei muito o que eu tô pensando, minha cabeça tá em vários lugares, são vários sentimentos contraditórios que eu tô tendo em relação a essa história. Por um lado eu gostei, por outro me deixou com raiva, por outro eu achei realístico, né? Mas por outro me achei enganada, porque eu não achei que fosse essa a proposta, mas pensando bem, talvez fosse exatamente essa a proposta. Então eu não sei, eu preciso dormir sobre isso aqui, e é difícil falar sobre esse livro sem dar muito spoiler, viu? Então eu tenho que pensar direitinho o que eu vou falar sobre isso, para poder fechar essa nossa conversa aqui sobre o Guerra, Admirável Guerra. Até amanhã a gente se fala e fecha essa história. Tchau, tchau. Bom dia, pessoal. Então, hoje é sábado, 22, né, de junho. É o dia de encerramento do nosso vlog de leitura de Guerra, Adorável Guerra, né, Lovely War, que eu tô lendo na edição em inglês. E aí vamos aqui conversar, fazer uma resenhazinha sobre a história. Primeiro eu vou passar um pouquinho do enredo, porque ao longo desses dias eu não falei exatamente para vocês qual era o enredo da história, né? Então a história começa no ano de 1947, a Afrodite chega com Ares para fazer num hotel, né? Um hotel 5 estrelas, de luxo. E lembrando para vocês que, segundo a mitologia grega, a Afrodite é casada com Hefesto, né? O deus da metalurgia, dos vulcões, né? Ares é o deus da guerra, Afrodite é a deusa do amor. E aí ela chega no hotel com o Ares e vai pro quarto, o quarto tá todo escuro. E aí eles começam lá, né? No rally-rola, e de repente cai uma rede em cima deles e o Hefesto, marido da Afrodite, aparece sentado na poltrona. Para resumir a história, Hefesto quer levar eles lá para o Olimpo para acontecer um julgamento do adultério, né? E é tudo assim muito cômico, sabe? Muito cheio de humor, um humor assim pastelão, né? Vamos dizer assim. E a Afrodite, não, vamos achar outro jeito, não precisamos todos nós passar por essa humilhação e tudo. Vamos fazer o julgamento aqui, Hefesto. Eu vou colocar minhas causas, mas Hefesto fala assim, poxa, Afrodite, por que você não me ama? Por que você não me dá uma chance? Ela falou assim, não, eu não amo ninguém, na verdade. Porque nós deuses somos suficientes em nós mesmos, nós não precisamos amar, nós não temos condições de amar ninguém. Você ama alguém quando você precisa daquela complementação, né? E ela coloca, até deixa eu ver se eu acho aqui, como é que ela coloca isso? Uma frase muito interessante, aqui. Ela coloca assim, ela fala assim pro Hefesto, eu vou fazer uma tradução livre aqui, tá? Que a minha versão é em inglês. Eu sinto inveja dos mortais, porque eles são fracos e eles são defeituosos, mas defeituosos no sentido assim, a gente passa por experiências que faz a gente ficar com traumas, né? Com frustrações, né? Então ela fala, porque eles são fracos, eles são machucados, né, defeituosos, e eles podem amar, né? Nós não precisamos de nada em relação aos deuses, né? Eles são felizes porque eles precisam uns dos outros, então eles têm essa condição de amar e nós não temos. E aí ela fala assim, para apresentar aqui a minha defesa, eu vou contar para vocês 2 histórias de amor,
verdadeiro. O que é um amor de verdade? O que é um amor verdadeiro? O amor que nós, deuses, não podemos sentir. E aí, que ela começa a contar a história. A história começa no ano de 1917, né? Já assim no final da Primeira Guerra. E ela começa a contar a história de um casal bem novinho que se conheceu em Londres. Ele se preparando para ir para a guerra, se apresentando, se alistando. A menina de uma família simples, mas toca piano muito bem, tudo, se conhece, se apaixona. E depois ela vai trazer para dentro da história um outro casal, só que esse já demora um pouco mais a história a desenvolver. É um casal, ele americano, preto, a menina belga, né? E eles só vão se conhecer na Europa, na França, quando ele já está indo com o grupamento dele, né? Com o batalhão dele, para ir para o fronte de guerra. Então são essas duas histórias de amor que vão acontecer nesse ano. Durante a história, durante a narrativa, a primeira parte da narrativa é toda a Afrodite que faz, contando essa história. Mas aí ela começa a chamar outras pessoas que testemunharam essa história, outros deuses, para dar o ponto de vista deles também. Então o Ares, que está ali com ela chama para contar a parte da guerra, né? Depois ela chama Apolo. Apolo é deus de uma porção de coisas, né? Do tiro ao alvo, da música, não sei o quê. E todos esses não. A menina inglesa, a menina belga e o rapaz americano, eles são músicos muito bons. Uma cantora, outros dois são pianistas, mas são músicos muito bons. Então a história se desenvolve nesse ambiente, né? De flerte, de paixão, de estar se apaixonando, de juventude, de incerteza, de música, era do jazz, né? Quando estava começando a era do jazz, então esse rapaz americano, ele assim, toca jazz maravilhosamente bem, né? Então é totalmente muito engraçado. E a narrativa dela é uma narrativa leve, tanto é que vocês viram que eu passei o tempo todo falando assim, nossa, a narrativa é muito leve. Só que assim vai até a metade da história, né? Um detalhe, aqui no final a autora fala que ela usou fatos reais, né? Para se basear algumas batalhas que tiveram durante a Segunda Guerra. E alguns personagens, não os principais, mas alguns outros personagens são também reais. Alguns militares, né? Músicos são reais. Desculpem o barulho, gente, mas é sábado de manhã, o parque tá cheio. E aí a história desenvolve. Quando chega assim 60% da história, que os rapazes, né, os protagonistas vão realmente para o fronte de guerra, e a história muda. Porque já é a narrativa, elas chamam Ares para narrar, o Hades, porque vai ter situações de morte, né? A narrativa já muda, né? Então aquela história que era bem leve já não é mais leve, né? Ela vai levar eles para o fronte, né? Pessoas vão morrer, pessoas vão se machucar, eles vão perder pessoas. E assim, gente, é uma história de romance na Segunda Guerra Mundial, mas assim, não entre nessa história, se você for ler, pensando que é uma história levinha, porque não é. Ela aparece no primeiro momento, mas ela não é. É uma história que fala de amor, de resiliência, de perda, tanto perda de outras pessoas, como perdas físicas mesmo, né? Traumas emocionais, psicológicos. Ela vai falar de preconceito, ela vai falar muito de preconceito racial, né? No personagem do rapaz, né? Do rapaz americano. Ela vai falar de violência, ela vai falar de agressividade. E vai ser uma história assim que ela vai ter uma linha toda assim nesse sentido de o amor tá lá, mas assim, eu percebi que não é exatamente o foco principal, vamos dizer, ou não o foco único da história é o amor. O foco principal é preconceito, é perda, é guerra, né? É assim, o amor divide, né, a atenção com isso tudo. E a história caminha. E assim, é uma história intensa, eu acho assim, eu entendo porque muitas pessoas que estão lendo essa história estão gostando muito dessa história, mas eu tive alguns poréns, né? A história cresce, se desenvolve, a guerra termina, a história desses casais se define. E a história também, dado o julgamento dos deuses, também se define no finalzinho, no último capítulo lá da história. Então,
como eu já falei, é uma história intensa, né? Quem gosta de emoções intensas, essa história oferece. É um romance bem contadinho? É um romance bem contado. Só que eu tive alguns porém, porque eu terminei o livro e falei assim, gente, é bom, mas não é aquilo tudo, não me pegou tanto assim. E eu fiquei me questionando, eu falei pra vocês, deixa eu dormir nessa história, porque eu fiquei me questionando desde ontem por que eu não tinha gostado tanto assim. E uma coisa que eu já comentei com vocês que realmente impactou, porque eu acho assim, essa história, ela foi muito criativa em colocar os deuses contando essa história. Mas ao mesmo tempo que ela foi criativa, a presença desses deuses aqui nessa história era totalmente desnecessária. Essa história podia ser contada sem esses deuses. Eu acho que talvez ia fazer até mais impacto. Eu acho que ela quis trazer uma leveza nessa parte de deuses, uma história contada pelos deuses, e quando aparece assim os deuses falando, é uma história assim bem engraçada, assim, bem pastelão, né? Mas o que ela está contando é muito sério, sabe? Então essa história, assim, para mim poderia ter sido contada sem os deuses. Eu acho que ela quis fazer algo diferente. E se ela queria realmente contar essa história com os deuses, eu acho que uma coisa que faltou aqui que eu já falei. Na hora que, por exemplo, a partir dos 50%, 60%, praticamente é o Ares e o Hades, né, deus da guerra, deus da morte, que vão narrar. Ela tinha que ter mudado o estilo narrativo, sabe? Eu me lembrei muito de uma novela do Zweig, não esqueci o nome, mas é uma novela até que o protagonista é um cachorro. Mas assim, uma novela do Zweig, que ele conta a mesma novela duas vezes. Um pelo ponto de vista da mulher, outro pelo ponto de vista do homem. E é interessantíssimo, assim, é genial como você vê a diferença na narrativa, na visão feminina da história, na visão masculina. Aqui, até o meio, 50%, a Afrodite estava contando a maioria da história. A partir daí, quando o Ares entra, eles contam fatos de morte, fatos de guerra, mas a narrativa não muda, sabe? Eu continuo sentindo uma perspectiva muito igual, um estilo muito narrativo muito igual. Eu não senti aquela diferença, agora é um homem, agora é o deus da guerra que está contando, agora é o deus da morte. Não, a narrativa foi igual, praticamente, o estilo narrativo era o mesmo da Afrodite, sabe? Então eu senti essa diferença. Então eu acho assim, se ela queria fazer esse tipo de narração, assim, de estilo, de gênero, né? Os deuses estão contando, então os deuses teriam que contar. Não a narrativa linear, igual, um estilo narrativo linear. Então, isso me incomodou. E assim, eu achei alguma coisa, para alguém que estava trabalhando, na verdade, ela quer passar a ideia de romance, mas na verdade ela está sendo bem realista ali com os fatos que acontecem. Só que eu acho que o realismo ali, ele pecou. Quando não interessava, o realismo não entrou, sabe? Ela acabou trazendo para a história um amor ficcional, não um amor real. O resultado ali, o final do livro, eu não achei muito compatível com o que seria a realidade. Apesar dela querer mostrar uma realidade ali. E o finalzinho, que foi o final, que teve a história lá do Hefesto, da Afrodite, do Ares ali, eu achei patético. Porque ela se propõe, no início do livro, provar uma coisa, né? Através da Afrodite, a Afrodite vai provar isso. E no final, ela joga isso pelo ralo, sabe? Então, assim, é uma história bacana. Assim, foi interessante a leitura. Mas não é uma história que eu acho que eu leria de novo. Mas, gente, eu tenho um gosto muito diferente. Esses livros, assim, de hype, normalmente, minha percepção é diferente da percepção da massa, da maioria. Né? Talvez você lê esse livro, provavelmente você vai ler esse livro, principalmente se você for, talvez, mulher, e vai ter uma perspectiva bem diferente. Vai ser, nossa, que lindo, que maravilhoso, que emocionante. Eu gostei, achei bacana, a história foi bacana, foi muito interessante os temas que ela trouxe. O tema, de novo, do preconceito racial, o tema do papel da mulher dentro da guerra, porque a gente está no início do século XX, né? E o que a mulher podia fazer dentro da guerra ainda era muito limitado, mas tinha aquela mulher que ficou em casa sozinha, sabe? Ela traz essa perspectiva da mulher que ficou em casa sozinha porque o marido morreu, porque o marido está na guerra e ela tem que se virar, né? Então, assim, ela aborda muita coisa bacana aqui dentro, muita coisa que dá para você pensar, para se refletir. E isso foi uma história interessante, né? Estou encerrando então aqui nosso vlog, espero que vocês tenham gostado, foi uma experiência, foi meu primeiro vlog. Se vocês tiverem sugestões, coloquem aqui na descrição do vídeo.
E foi uma experiência interessante. Me diga o que vocês acharam do livro, se vocês já leram, se vocês pretendem ler, o que vocês acharam aqui do nosso vlog, tá bom? Gente, o link da Amazon tá aqui pro livro, quem quiser dar uma olhadinha. Lógico, eu vou botar o link do livro em português, Guerra Adorável Guerra, da Darkseid. Eu vou deixar o link também da edição em inglês, Lovely War, que foi a edição que eu li. Aqui embaixo também fica o link pro nosso grupo no Facebook, pro nosso perfil no Instagram, pro nosso grupo de leitura no WhatsApp, que a gente está lendo a Ilíada. E é isso. Não deixe de deixar o seu curtir, se inscrever no canal. Tchau, tchau.